Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dalson Figueiredo e hoje eu vou te ensinar algumas coisas de R. Esse script aqui, na verdade, eu achei perdido no meu computador, porque em algum momento, eu não lembro quando foi, eu precisei calcular as distâncias entre as cidades do Brasil. Então, né, você ter enfim, né, um script, uma documentação, que você consegue calcular, né, em quilômetros, em metros, seja lá qual a unidade de medida que você quer usar, quão distante é cada cidade. Né? Então, isso pode ser útil para fim de pesquisa, quem trabalha com logística, se bem que hoje é fácil de conseguir isso, né, via ferramentas como o Google, e alguns sites fazem isso também. Mas, enfim, talvez você precise, e hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso dentro do R. Então, bora lá. Geralmente, eu uso o Pac-Man. Então, quem está acostumado aqui com os canais do vídeo sabe que a gente sempre começa carregando o Pac-Man para carregar outros pacotes. Mas como a gente só vai usar dois pacotes, na verdade, então eu vou carregar esse primeiro aqui, que é o readr. Então, ele serve para poder ler, né, arquivos em outros formatos. A gente vai ler um arquivo do tipo CSV, em que as informações estão separadas por ponto e vírgula. Então, isso é muito importante, né? Se você não informar isso para o R, ele vai ler errado. Então, eu faço isso, né, e carrego. Então, veja que é uma base super simples. Ela tem, né, o identificador do município, o estado, o município associado ao estado, longitude e latitude. Então, na verdade, são essas duas informações que a gente vai usar para poder calcular as distâncias. Beleza. Eu já deixei aqui, ó, essa funçãozinha para você salvar a sua base em formato de R. Isso vai levar você para o projeto. Então, a gente tem um projetinho, né, que vai estar tudo lá. Ou, né, outra opção é você carregar direto a base em R. E aí, veja que muda a função, né? Se aqui eu usei o read, né, delim, né, delimitado ali, e aqui da função, né? Então, dá os argumentos. Então, você usa a função, mais o arquivo, mais o delimitador, mais o quote, e ele vai dizendo quais são as possibilidades para você escolher. Beleza. Aqui é uma função mais simples, porque eu já sei que meu arquivo é, né, tipo RDA, de R, então já puxo direto, já está aqui. Se eu olhar, obviamente, vai estar igual. ID, UF, município, longitude, latitude. Beleza. Outra forma de eu ver isso é usando a função names. Então, quem acompanha aqui o canal sabe que vira e mexe a gente usa essa função, porque é uma função simples, você executa e já sabe quais são as colunas, né, as variáveis da sua base. Obviamente, uma base com 50 colunas, né, vai ficar tudo poluído aqui, mas com 5 colunas dá para você ver rapidinho. Legal. Como é que a gente vai fazer agora para calcular, né, as distâncias? Então, muita atenção aqui. Ó. Vamos usar esse pacote, GeoSphere. Eu deixei aqui no final o link dele. Cadê, meu Deus? Então, aqui no final tem o link da documentação, para você dar uma olhada. E se quiser aprender mais, né? Mas você vai ver, é bem simples a aplicação. Deixa eu ver se eu dou um real de zoom aqui para facilitar a nossa vida. Acho que melhorou, né? Então, vem. Como é que eu começo? Como é que eu vou começar? Eu vou escolher, né, a cidade que eu quero, tanto começando por Recife, né, que é onde eu moro, e aí eu preciso criar um vetor indicando, né, a posição, né, a localização dessa cidade em termos geográficos. Então, eu tenho a longitude e a latitude, eu informo isso, e aí, ó, eu vou ter esse objeto aqui criado de Recife. Beleza. Vou ligar essa opção aqui, vou levar isso aqui para o começo, na verdade, para evitar notação científica. Então, vou deixar aqui no comecinho. Então, isso aqui evita notação científica nas suas estimativas. Então, fica melhor de ler. Joia. E aqui, ó, pronto, aqui é o ponto alto do amor, porque na minha base eu vou criar agora uma nova coluna chamada distância para Recife em quilômetros, né? E aí, né, nessa função da, do pacote, o Distigel, ele vai calcular, mas ele calcula em metros. Por isso, ó, no final aqui, a gente está dividindo por 1000, para transformar de metros, né, para quilômetro. E aí, ó, uma matriz
em que eu vou usar a longitude e a latitude. Tem que formar quantas colunas eu tenho. Tenho 2 colunas em relação a quem? Em relação a Recife. Foi. Então, veja que legal. Já tenho aqui, né, para todos os municípios do Brasil, a distância em relação a Recife. Como é que eu posso, de alguma forma, validar isso? Deixa eu ver Recife. Então, se eu comparo Recife com Recife, tem que dar zero, né? Então, está aqui, né? Algo muito próximo de zero. Pô, excelente. Pô, eu sei que a cidade mais próxima de Recife é Olinda. Então, eu vou lá, coloco Olinda. Tem várias Olindas, mas tem que ser Olinda, Pernambuco. Então, deixa eu filtrar aqui também. Olinda, Pernambuco, olha aqui, ó. Então, né, para eu sair, né, de Recife para Olinda, eu vou, né, gastar em linha reta 4,7 quilômetros. Pô, muito bacana, certo? Então, imagine que você vai trabalhar aí com, sei lá, criação de otimização de rotas, você vai trabalhar com logística, né, talvez isso seja interessante para esse tipo de aplicação ou outra aplicação que você queira trabalhar. Eu realmente nem lembro porque eu tive que calcular isso, mas em algum momento eu tive que calcular. Foi muita dor de cabeça, rodei muito, procurei muito. Aí não achei a informação pronta, tive que aprender a fazer no R e hoje estou compartilhando com vocês. Se eu usar aqui, ó, ele vai simplesmente mostrar a minha planilha, que é essa daqui. Beleza, bora fazer outro exemplo? Então, bora fazer São Paulo agora, né, a cidade de São Paulo como referência. Então, veja, de novo, São Paulo, coordenadas, eu tenho que informar a longitude e a latitude. Fiz isso. Depois, a mesma coisa. Então, veja, só vou mudar o nome, né? Então, antes era distância para Recife, agora distância para São Paulo. A função distigel é a mesma, né? A matriz longitude e latitude, 2 colunas, dividindo por 1000 e tendo referência São Paulo. Quando eu fizer isso, eu vou ganhar agora uma nova coluna na minha base. Então, né, se eu quiser agora saber a distância, né, de Recife para São Paulo, né, 2.124 quilômetros. E se eu, né, obviamente, vou agora pedir a distância de São Paulo para Recife, tem que dar igual, né? 2.024, 2.124 quilômetros, e está aí, né? E a distância para Recife, zero. Então, isso vai dar, né, espelhado. Pô, muito bacana. Está aqui. Como eu falei, né? Se você quiser acesso à documentação, eu vou deixar lá na bio do canal esse link direto. E outra coisa que ainda dá para fazer é o seguinte: como eu tenho a latitude e a longitude, eu posso fazer isso em mapa, né? Então, eu posso ter uma representação gráfica, deixa eu fazer de novo, das distâncias. Então, esse mapa aqui, né, ele tem uma paleta que é quanto mais azul, mais próximo. Então, veja, né, que aqui está bem forte a cor, porque Fernando Noronha, né, é mais próximo do que essas localidades mais amareladas. Então, aqui seria, né, veja que aqui é o amarelo mais forte, então aqui está a cidade, né, mais longe de Recife. Já já a gente vai ver qual é. Mesma coisa aqui, não, aqui é um histograma, então eu posso ver, né, aqui, ó, é a cidade mais longe de Recife, aqui a cidade mais próxima, aí aqui eu repeti para São Paulo, a ideia do gráfico. Então, bora ver qual é a cidade mais longe de São Paulo. Então, veja, para São Paulo, né? Então, aqui, quanto mais azul, mais próximo, quanto mais amarelo, mais distante. Então, você vê que tem aqui, ó, um verdinho, um amarelo aqui, ó. Então, provavelmente, alguma dessas cidades ou daqui vai ser a distância, a cidade com a maior distância para São Paulo. E agora, o histograma, né? Então, veja que tem duas modas aqui, né? 2 picos. Mas, bora ver quais são essas cidades. Então, se eu for em distância para Recife e ordenar, Mâncio Lima, no Acre. Então, faz total sentido, certo? Então, se você voltar aqui para o seu gráfico de Recife, cadê ele? Veja, de novo isso, minha gente, pelo amor de Deus. Depois eu vou ter que ajustar isso para não ficar interrompendo. Então, veja aqui, ó, tá vendo? Então, o Acre é aqui nessa ponta e alguma cidade, né, do Acre é a mais longe de Recife. Você tem que andar o Brasil todinho, né? Misericórdia. Então, veja, Mâncio Lima. Se eu for agora em São Paulo,
e fizer o mesmo procedimento, né, agora eu vou ordenar para São Paulo, eu vou ter que ir para Caraima, é a cidade mais distante, lá em Roraima. Então, por olhar aqui no mapa, para ver como é que fica. Então, provavelmente aqui, ó, né, deve ser Pacaraima, uma dessas duas aqui. E aí, pô, né, eu acho que é uma aplicação legal, uma aplicação simples de R, né, você aprende aí uma habilidade, né, que é usar essa função dist-gel para calcular a distância entre, né, pontos, né, geográficos, pode ser cidades, pode ser estados, enfim, qualquer coisa que você quiser calcular a distância. É isso, até a próxima, espero que seja útil para o seu trabalho, para as suas atividades de pesquisa, e te vejo no próximo vídeo. É isso, um abraço.